Ora viva! Os incêndios têm tomado conta da atualidade nacional e este é já o pior ano em área ardida desde o terrível 2017, em que aconteceu Pedrógão, e o catastrófico 15 de outubro. Na crónica desta semana, Miguel Sousa Tavares aponta o dedo à forma como o governo tem gerido a situação e considera que os efeitos podem mesmo sentir-se já nas autárquicas. Na segunda parte voltamos à Ucrânia. Para pôr fim à guerra, o cronista do Expresso acha mesmo que é necessário que a Europa e a NATO sejam afastadas da conversa. Eu sou o João Pedro Barros, editor online do Expresso, e este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz, arranca dentro de instantes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva, Miguel! Olá, João Pedro. Começa a crónica por falar da festa do Pontal. Eu diria que ela aconteceu precisamente no dia em que a situação se descontrolou. Acha mesmo que este é um daqueles episódios que se vão colar a Montenegro e ao governo e que vão deixar uma mancha que não desaparece facilmente? Eu acho que sim. Já no passado tivemos uma coisa semelhante, mas não com a mesma gravidade, que era a Madeira a arder e o chefe do governo madeirense, Miguel Albuquerque, em Porto Santo, na praia. Foram poucas imagens, mas foi suficiente para abalar muito o prestígio dele. Isto agora foi pior, porque não era só o chefe de governo estar de férias, que é uma coisa humana e irracional, mas que não pode acontecer nesta altura. Foi a festa do Pontal, que, como se nada tivesse acontecido, e Luís Montenegro acusou o toque, criticando o mensageiro, que eram as televisões que dividiram os ecrãs ao meio, e de um lado estava a festa, do outro lado estavam os incêndios. Ele ficou muito incomodado com isso, mas, a meu ver, e há muito para criticar na cobertura de incêndios feita pelas televisões, que às vezes é abusiva e intrusiva, mas neste caso tinham toda a razão, porque de facto havia uma emergência nacional a acontecer e havia uma festa com membros do governo a dançarem, a beberem e a festejarem, não se percebe o quê. Ainda para mais não se coibiu também daquele retoque que foi muito comentado no espaço público de anunciar, por exemplo, o regresso da Fórmula 1 ao Algarve, quando parecia haver coisas bastante mais emergentes no país. Sim, isso foi uma parte que eu diria quase cómica, quer dizer, grande novidade, o governo vai oferecer a Fórmula 1 ao Algarve, quer dizer, isso para já quer dizer, não é o governo que oferece, são os contribuintes que oferecem a Fórmula 1. E depois gostava de saber porque é que há uns mais privilegiados do que outros. Porque é que vai haver 30 milhões para a Fórmula 1 e apenas houve 200 milhões para a prevenção de incêndios, por exemplo. Não sei se o Miguel leu um texto do Vítor Andrade, que é coordenador de economia aqui no Expresso, sobre os incêndios. Ele é de uma aldeia no concelho do Sabugal, chamada Bem-Dada, e ele relata a situação, portanto leu, em que tentou proteger a povoação e fala de uma proteção civil que basicamente impede a população de intervir quando isso é possível e que depois fica à espera de ordens e deixa as coisas escalar até nada poder fazer. Claro que este é apenas um relato, mas não é único, e é fácil de perceber que tantos anos depois de termos estes problemas continuam as descoordenações. Bem, eu tenho a máxima cautela a falar da estratégia de combate aos incêndios, porque não percebo do assunto e porque uma coisa é falar a frio quando estamos aqui no bem bom, outra coisa é estar lá no terreno com aquele espetáculo dantesco. Agora, parece-me claro que a estratégia é proteger as casas e as pessoas e deixar arder livremente a mata, porque não há capacidade para o fazer. A capacidade devia ser essencialmente um ataque através de meios aéreos, e aí está aquilo que eu acho absolutamente incompreensível. Dos 3 aviões Canadair que nós temos, que são de longe e já sabido há muitos anos os melhores para combater incêndios, estão os 3 avariados. Como é que isto pode acontecer? Não há o mínimo de previsão para que alguém pergunte em abril: os Canadair estão operacionais? Não. Quer dizer, chega-se à época de incêndios, os 3 estão avariados e temos que ir pedir emprestados a Marrocos, à Suécia, à União Europeia, os nossos estão avariados. E temos uns aviões pequeníssimos a combater os incêndios. Eu não tinha, por acaso, vi 2 deles estacionados no Algarve, cuja capacidade
são muito maleáveis para circular no meio das montanhas e no meio do fogo, mas a capacidade do depósito de água não se compara com a dos Canadair. Da mesma maneira que os melhores helicópteros que tinham os Kamov também oferecemos à Ucrânia, parece que não precisávamos deles e não temos nada de semelhante comparável. Portanto, eu acho que falhou-se tremendamente na prevenção. Mas, João Pedro, eu já agora gostava de dizer uma coisa, que é, eu acho que Portugal vai continuar a arder enquanto houver eucaliptos e pinheiros bravos plantados fora das plantações organizadas, daquelas que são controladas pelos próprios privados. Nós vemos que as aldeias estão todas elas cercadas de eucaliptos, as casas, tudo aquilo, quer dizer, aquilo é um fósforo. Eu acho que deve-se avançar para grandes meios, deve ser proibido plantar eucaliptos e plantar pinheiros bravos. Os que existem devem ser arrancados pelos particulares, mas o governo deve custear esse esforço, seja por dinheiro, seja financiando plantações de outras árvores, seja descontando as despesas no IMI, de alguma maneira. Agora, é preciso acabar com esta praga dos eucaliptos à solta pelo país todo, a pegar fogo ao país inteiro. Eu ia precisamente a este ponto, mas para lhe perguntar, que já imaginava que falaria também desta questão do ordenamento florestal, mas só isto não pode explicar a situação toda, até porque, como bem nota no artigo, Portugal tem um quinto ou um sexto área de Espanha e já consegue ter mais área ardida do que os nossos vizinhos. É verdade, já ardeu quase 3% do território português, o que é uma coisa verdadeiramente uma loucura. Há muitas ignições, há muitos reacendimentos, demasiados reacendimentos, também é uma questão que deve ser colocada. Se mais vale, quando o fogo está a ser declarado como extinto, manter lá o grosso dos bombeiros do que ir a correr ao outro fogo que está a começar. Porque aquilo que temos que verificar é quando os bombeiros saem do rescaldo e vão para outro fogo, tem havido reacendimentos sucessivos, o que é normal com as temperaturas altas que tiveram sentido. Agora, eu não acredito, há dois estudos, um diz que um quarto dos fogos são fogo posto, agora saiu um outro que diz que é metade. Eu acho que metade é um exagero, não é possível, aliás, já há uns milhares de incendiários identificados pela PJ, alguns estão em prisão efetiva, outros estão em prisão domiciliária, com apresentação às autoridades, e, quer dizer, os incendiários também não se produzem assim tantos de ano para ano. Há muita negligência, há falta de prevenção, e depois, de facto, pronto, quando a gente viaja pelo país fora, tirando o Alentejo e o Algarve, mas mesmo no Algarve já começa a haver tufos de eucaliptos, a paisagem portuguesa do centro e do norte é só um eucaliptal, um imenso eucaliptal. E o que pensa o Miguel sobre a questão dos políticos se verem afastar dos teatros de operações? Esta semana eu ouvi o Domingos Xavier Viegas, que é o primeiro autor desse estudo que é tão citado, e ele esclareceu na altura que não diz que os políticos não devem ir, diz apenas que não devem ir se isso perturbar as operações. Eu acho que não é essencial que estejam lá. O Primeiro-Ministro não é certamente, o Presidente da República também não. É discutível se o Ministro da Administração Interna não deveria estar lá. Agora, não tem que estar no terreno, mas tem que estar na coordenação das operações. Quer dizer, nós temos que saber que o Primeiro-Ministro não aparece na Proteção Civil depois de já ter ardido tudo e depois de o país já estar revoltado com a festa do Pontal e tudo o resto. Quer dizer, desde o início. Eu nem percebo, aliás, custa-me entender como é que, com a situação de um país que está, como disse o Primeiro-Ministro, numa guerra contra o fogo, como é que ele não está desde o primeiro dia no centro de comando a seguir a evolução da guerra? Porque é isso que os primeiros-ministros fazem, é isso que os líderes fazem. Eu não peço ao Luís Montenegro que esteja nas aldeias em chama, que esteja lá a confortar as populações, essa não é a tarefa dele. A tarefa dele é estar no centro de comando da Proteção Civil, falar com os comandantes operacionais, perguntar se está a correr bem, se está a correr mal, o que é que falta, se precisa de mais meios, se esta estratégia está adequada, se não está adequada, etc. Eu creio que é exatamente isso que o Domingos Xavier Viegas refere. Portanto, concorda com as críticas que têm vindo vários quadrantes, desde o José Luís Carneiro ao André Ventura? Eu concordo com as críticas, sobretudo a José Luís Carneiro, que além do mais tem conhecimento de causa, porque ele era Ministro da Administração Interna no verão de 23, que foi dos mais pacíficos em termos de incêndio. Portanto, ele tem uma autoridade moral na matéria e um conhecimento particular. André Ventura salta sempre em cima de qualquer incêndio, mas como disse bem José Luís Carneiro, também esteve desaparecido durante 10 dias. E só quando acabou as férias é que apareceu para contestar o Primeiro-Ministro. Mas isso
Quer dizer, o essencial para mim é que, de facto, se tirem lições disso, se perceba o que é que falhou. E que parece-me que o José Luís Carneiro está aí por um caminho bom quando quer recusar um debate parlamentar que, mais do que um passa-culpas, quer dizer, é preciso que haja a humildade, de um lado, do governo, de reconhecer o que é que falhou e assumir a responsabilidade, e do lado da oposição ter uma atitude construtiva. Nós estamos aqui para queimar também o governo em lume brando por causa dos incêndios. Estamos aqui para todos juntos percebermos o que é preciso mudar em Portugal para que isto não se repita todos os anos. E o que é que se pode dizer da ação de Maria Lúcia Amaral, a Ministra da Administração Interna? Eu diria que fica já numa posição frágil, especialmente com aquela conferência de imprensa em que, pelo menos a nível comunicacional, foi desastrosa, eu diria. Pois, João Pedro, eu até me custa criticá-la porque eu tenho pena dela, eu acho que ela está completamente perdida, ela parece um habitante que foi apanhado por fogo cruzado e não sabe para que lado é que há de fugir. Manifestamente ela quer fugir, isso viu-se na conferência de imprensa, manifestamente não percebe nada do assunto e manifestamente, sendo uma pessoa que fez um excelente trabalho na Procuradoria de Justiça, puseram-na a arder em lume brando nesta pasta para que ela não tenha a menor vocação, a menor preparação, o menor conhecimento e a menor capacidade de enfrentar o fogo da comunicação social. Na sua crónica elenca depois os problemas que afetam o país, a habitação e a saúde, e depois tem aqui uma frase que eu vou mais ou menos citar, diz que se o governo se safar de voltarmos aos déficits é graças aos impostos recebidos e às contribuições para a segurança social dos imigrantes pobres que agora viraram ameaça nacional. Isto é mais um exemplo de se ter um discurso na oposição quando se falava da maior carga fiscal de sempre e depois virar esse discurso quase 180 graus no governo. É verdade, e não é só aí. Repare que ultimamente tem aparecido na imprensa várias citações antigas de Luís Montenegro, quer sobre incêndios, quer sobre o repatriamento familiar dos imigrantes que cá estão, quer sobre o combate ao déficit, em que ele diz tudo aquilo que agora está, critica tudo aquilo que agora está a acontecer no governo dele. E este hábito de se dizer uma coisa na oposição e fazer outra no governo é uma coisa que tem descredibilizado profundamente a política portuguesa. Profundamente. Em relação ao déficit, este ano ainda iremos ter, presume-se, um superávit, mas quase tangencial. Está previsto que voltemos aos déficits a partir do ano que vem. Se isso acontecer, eu digo que é um notável falhanço para a história da AD e do PSD, porque depois de tantos anos a acusar os socialistas de despesismo, de falta de respeito pelo dinheiro dos contribuintes, e muitas vezes com razão, seria uma vergonha que este governo da AD recebesse o país com uma folga de 2,4% positivos nas contas públicas e passados 2 anos já estivesse no vermelho. Isso, como eu escrevo, só será evitado se continuar a crescer a recolha fiscal, a receita fiscal, quer dizer que nós, cidadãos e as empresas, estamos a pagar cada vez mais impostos e que, portanto, a carga fiscal recorde que é acusado ao governo do PS continua a bater recordes no governo da AD e, em grande parte, também sustentado pela contribuição para a segurança social dos imigrantes que cá estão. E que, além do mais, garantem que temos uma taxa de desemprego baixíssima, 5,6%, e são todos contribuintes líquidos da Segurança Social. Seria interessante perguntar ao Sr. André Ventura o que é que ele tem a dizer sobre isso. Se ele acha que devemos prescindir dos imigrantes e das contribuições deles para a Segurança Social, que neste momento estão a financiar largamente a pensão dos nossos velhos. Passamos ao segundo ponto da sua crónica, a Ucrânia. Refere que a Europa e a NATO precisam de ser afastadas para se conseguir chegar aqui a um acordo. É uma afirmação que eu diria um pouco polémica. Mas bem na sequência daquilo que eu venho descrevendo há muito tempo, desde que começou a guerra da Ucrânia, eu acho que a Europa e a NATO fizeram tudo para alimentar a guerra da Ucrânia, desde o primeiro dia, se não mesmo antes do primeiro dia, e numa estratégia. Todos nós ouvimos várias vezes os líderes europeus dizer vamos apoiar a Ucrânia durante quanto tempo for necessário. Ouvimos várias vezes recusar qualquer acordo de paz na Ucrânia, nem sequer pensar em propô-lo. E de repente aparece Trump, que tem os defeitos que todos sabemos, mas que resolveu concorrer ao Prémio Nobel da Paz,
e resolveu que ia fazer a paz na Ucrânia. Ele já o tinha anunciado na campanha eleitoral, antes de tomar posse. E quando ele marca um encontro com Putin, a Europa e a NATO entraram em pânico completamente. Porque para eles também seria o cúmulo do despeito, o cúmulo da vergonha, depois de 3 anos a alimentarem como única saída a continuação da guerra, de repente chega o presidente americano e faz a paz na Ucrânia. E, portanto, eles, era antes, a videoconferência organizada em Berlim, antes do encontro entre Trump e Putin no Alasca, quer depois, logo a seguir, quando foram todos a Washington com Zelensky, eles quiseram dizer a Trump, cuidado, não faça acordo nenhum com o Putin, ele é um aldrabão, ele é um mentiroso, olha que esse acordo não serve, etc. Mas não apresentaram nenhuma contraproposta. Ou seja, a posição da Europa e da NATO continua a ser, não pode haver paz na Ucrânia. E não pode haver paz na Ucrânia porque a Ucrânia não está disposta a ceder nada, tem que ser a Rússia a ceder tudo. Como é óbvio, isso não é caminho para um acordo. Um bom acordo é um mau acordo para cada uma das partes. Esses são os bons acordos de paz. A Europa não está interessada nisso e, portanto, para que possa haver sucesso, o melhor é deixar os Estados Unidos, Putin e Zelensky a discutirem o assunto entre os três. Será com certeza também um acordo doloroso para a Ucrânia. No artigo refere também, eu diria também com alguma polémica, que a Ucrânia deve desistir da Crimeia, que no fundo já está ocupada pela Rússia desde 2014, mas grande parte do território que foi defendido com unhas e dentes pelos ucranianos e que algum dele foi sendo perdido, também será doloroso e difícil internamente para Zelensky ceder. Será injusto, primeiro, porque de facto compensará uma invasão militar. Agora, o dilema de Zelensky é que, a certa altura, mais vale perder qualquer coisa do que continuar a perder homens ao ritmo que a Ucrânia tem perdido. Nós não sabemos quantos foram, mas seguramente que já morreu 1 milhão de ucranianos na guerra. E a Ucrânia está com sérios problemas de recrutamento militar, há muita gente fugida ao serviço militar. Aliás, o ministro da Defesa demitido por um escândalo em que se comprava atestados médicos para não ir para o serviço militar. Eu conheço vários ucranianos em idade militar que estão aqui em Portugal tendo uma santa vida enquanto os seus camaradas estão lá a morrer e, portanto, há aqui um problema, não é? Não se pode dizer também um povo vamos continuar a combater indefinidamente até vencer os russos. Eles não vão vencer os russos. Aí Trump, que é um negociador, ainda o disse anteontem, disse quer não quer não, a Rússia é uma grande potência militar. Não é fácil de resolver de vencer a Rússia. Em relação à Crimeia, não é só o facto de estar ocupada desde 2014 que dá à Rússia o direito de ficar com ela. É o facto da maioria dos habitantes da Crimeia ser russos, uma minoria de 12 ou 13% ser ucranianos, o resto são tártaros, e de ter estado na posse da Rússia desde a Catarina a Grande no século XVIII e só ter sido interrompido quando o Yeltsin deu a independência à Ucrânia e esqueceu-se de deixar a Crimeia de fora. Mas não deixa de fazer legitimamente parte como fronteira definida da Ucrânia desde a independência da Ucrânia até 2014. É verdade, juridicamente isso é verdade. Historicamente não tem a menor sustentação. E eu acho que tentar prolongar um conflito, porque a Ucrânia que teve 24 anos na posse da Crimeia contra os 200 e tal anos da Rússia, que era a Crimeia de volta, eu acho que não faz nenhum sentido. Também é preciso ser um bocadinho razoável. E já agora guiemos pelo princípio de que os povos devem ser governados de acordo com a sua vontade. Eu sei que o plebiscito que Putin fez na Crimeia, em que supostamente 90% dos habitantes ou mais votaram por ficar ligados à Rússia, não tem credibilidade. Mas não tenho dúvidas que qualquer referendo vigiado internacionalmente daria o mesmo resultado com números diferentes. Regressemos então a Gaza para o improviso, com Miguel Sousa Tavares a comentar um tema da semana que não está na sua crónica. Esta quarta-feira foram aprovados os planos do exército israelita para ocupar a cidade de Gaza, que de acordo com a imprensa do país incluem a convocação de 60 mil reservistas, enquanto outros 70 mil deverão prolongar o serviço por mais 30 ou 40 dias. O plano prevê a retirada de toda a população da cidade de Gaza, cerca de 1 milhão de pessoas, muitas delas deslocadas. Ainda na semana passada falávamos de uma possível moderação de Netanyahu face ao processo judicial de que é alvo, mas parece que temos o contrário.
Não, eu não falei em moderação, pelo contrário. Fui eu que trouxe o assunto, é verdade. Não, eu digo que a contínua agressão dele em Gaza tem que ver com o processo judicial, de uma maneira dele se livrar de ir prestar contas à justiça, porque dirá sempre, que não tenho dito, em processo, porque agora estamos em guerra e o Primeiro-Ministro tem mais que fazer do que responder ao Tribunal por um caso de corrupção. Ora, houve o plano apresentado pelo Egito e pelo Qatar, que prevê que o Hamas entregue metade dos reféns em seu poder, calcula-se que sejam 50, dos quais só 20 estão vivos, portanto entregaria 10 reféns vivos e 18 cadáveres, e durante 30 dias suspendia-se a ocupação de Gaza, entrava auxílio, entrava água, entrava comida, entrava material para os hospitais, e entretanto as partes iam discutindo um acordo de paz. Ao fim dos 30 dias, depois de terem assinado um acordo de paz, o Hamas devolvia os restantes reféns. Foi aceito pelo Hamas, obviamente foi rejeitado por Israel. Netanyahu diz que não desistirá enquanto não libertar todos os reféns e enquanto não exterminar o Hamas. A primeira parte da afirmação é um absurdo. Eles estão há 2 anos em Gaza, libertaram por via militar talvez 3 ou 4 reféns, depois liquidaram os próprios israelitas, por engano, 3 dos reféns israelitas, houve uma conseguiu fugir sozinha, houve outros que foram mortos quando o exército israelita atacou um abrigo do Hamas e os terroristas do Hamas, vendo-se acossados e sabendo que iam morrer, mataram também os reféns. Agora, em operações militares, Israel libertou praticamente 0 dos 120 reféns. Portanto, não é com a ocupação de Gaza que vai conseguir libertar os restantes. Isso é absolutamente inviável. E também não é com a ocupação de Gaza que vai acabar por exterminar os últimos elementos do Hamas. O Macron já reagiu, disse que esta ação levará a região a uma guerra permanente, mas de resto não parece haver uma reação global da chamada comunidade internacional. Pois não, e era fácil. Não era só suspender o acordo, o fornecimento de armas a Israel, era fazer, por exemplo, eu direi metade ou 1/3, aplicar a Israel metade ou 1/3 das sanções económicas ou financeiras que têm sido aplicadas à Rússia. O que mostra bem como a Europa tem 2 pesos e 2 medidas. A Rússia vai no 19º pacote de sanções da União Europeia. Mesmo agora que está a discutir a paz da Ucrânia com os Estados Unidos, a União Europeia, esse paladino da paz, não achou nada melhor do que enfiar o 19º pacote de sanções à Rússia. Mas para Israel, 0. E é uma coisa que eu sei. Sanções financeiras a Israel e a cidadãos israelitas iam doer-lhes muito. E assim concluímos mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Regressamos para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.